Olá, o Cerro Deus está no ar e na edição de hoje a gente recebe o deputado Sargento Reginaldo, líder do União Brasil na Assembleia Legislativa. Aqui ao meu lado, o cientista político, doutor em Ciências Sociais, João Paulo Bandeira. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos acompanham. Nessa edição de hoje a gente recebe, como eu falei, o Sargento Reginaldo e eu peço que você compartilhe, curta, nos siga no Spotify ANC Entrevista, no YouTube TV ANC e, por favor, compartilhe o nosso conteúdo. O Sargento Reginaldo está aqui, é bombeiro militar há 28 anos, está na reserva. Já fechou 30. Já fechou 30 anos. Já a informação já está desatualizada. Vereador, deputado estadual, e é com ele hoje que a gente vai falar sem arrudeio. Sem arrudeio total, João Paulo Sueli está à disposição, né? E é muito bom a gente voltar aqui na ANC, emissora que sempre tem dado muito espaço para esse debate amplo político, né? E a gente falava aqui nos bastidores como é bom a gente ter uma imprensa ainda independente, que a gente possa discutir, né, com todos os espectros políticos. Isso é sempre fundamental para a comunicação. Então, muito obrigado pelo convite. E sem arrudeio, a minha primeira pergunta é sobre o cenário nacional, sobre esses depoimentos que marcaram os 2 dias no Supremo Tribunal Federal com relação à oitiva de Bolsonaro. Um fato curioso que eu queria que o senhor fizesse uma análise é com relação a um trecho que ele se isenta de participação nos atos golpistas e disse que essas pessoas que defendiam a interferência, a intervenção militar e o AI-5 são os malucos. Como é que o senhor analisa essa postura de Bolsonaro lá no depoimento? O Bolsonaro ele tem uma questão muito pessoal, característica de personalidade, que é a falta completa de filtro da forma como ele fala. Ele fez isso enquanto presidente da República, né? Então, assim, às vezes impacta ainda a forma como o Bolsonaro fala. Mas vamos para a essência do que ele falou. Extremistas nós temos em todos os lados. Então, pessoas com placas, com faixas, com ideias das mais mirabolantes, seja na extrema esquerda como na extrema direita, elas estão presentes ao longo da história desse país. Pessoas que falam em pegar arma, grandes lideranças da esquerda já defenderam esse tipo de tese publicamente, né? E questões como o poder, né, eleição se toma e por aí vai. E ele tem razão nesse sentido. Há um grupo de radicais, né, que queriam defender esse tipo de teoria em meio de manifestações, sempre foram repudiadas pela grande maioria daqueles que fazem hoje a direita no Brasil, certo? Não faz o menor sentido defender qualquer tipo de proposta como golpe militar e etc. Certo? Até hoje alguns responsabilizam o exército como se... Não tem, isso não faz o menor sentido. E aí, nesse aspecto, eu prefiro defender a ideia, a tese de que tem que se jogar assim dentro das 4 linhas. Às vezes, o que a gente está vendo muito pouco é o próprio Poder Judiciário jogar dentro dessas 4 linhas. E isso é uma coisa que precisa ser discutida também, né? Tentativa de golpe. Vamos caracterizar o que é o golpe para a gente avaliar se houve uma tentativa de golpe, né? Um golpe sem exército, um golpe sem arma, um golpe com um grupo de pessoas desordenadas, sem liderança, adentrando aos 3 poderes, como nós já tivemos em várias outras manifestações, como por exemplo do MST, com quebradeira, com destruição, mas não receberam o mesmo tratamento da Suprema Corte, do Judiciário, da imprensa brasileira, como nós recebemos no caso das manifestações do 8 de janeiro. Caso isolado que deveria ser tratado dentro daquilo que é o que diz a legislação brasileira, né? Você trata cada crime de acordo com a intensidade dele. Deveriam ser punidos aqueles que fizeram vandalismo, aqueles que depredaram patrimônio público? Sim, mas que a gente tem excessos e mais excessos em todas as decisões desse caso, né? Isso é indiscutível. Qualquer estudante de direito hoje, avaliando um estudante de 4 semestres, vai verificar o quanto de erros foi cometido aí
ao longo desse processo, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que uma hora é vítima, é a vítima, é o acusador, enfim. São questões que realmente precisam ser discutidas, mas a gente vai continuar nesse embate polarizado de que houve um golpe, houve uma tentativa de golpe, e é preferível se defender essa narrativa do que a gente aprofundar o debate. Mas são dois momentos. Teve essa história da minuta do golpe, que agora não é mais minuta, mudou, né? Durante esse documento eles arranjaram uma outra nomenclatura porque seria essa minuta do golpe, que foi construída lá dentro do palácio, junto com essas pessoas que o senhor sabe, e teve o ato extremista do dia 8 de janeiro. São dois momentos. O golpe não é o 8 de janeiro. O golpe era uma coisa que via sendo construída ou não, na tese do Bolsonaro não, mas foi uma coisa que não deu certo. Se ia ter golpe, não deu certo, mas o movimento de pessoas extremistas aconteceu. E esse movimento desrespeitou símbolos da República, que foi o Congresso Nacional, o Supremo. Isso aí, sim, é um fato também muito sério. Eu não estou tirando a seriedade do fato. Eu acho que ele tem que ser tratado da forma como ele deve ser tratado, do ponto de vista até da interpretação da lei. Há um ato claro de vandalismo sobre os três poderes. E eu vou repetir. Nós tivemos mais de uma ação do MST, por exemplo, dentro do mesmo ambiente, inclusive até em residência de ministros da Suprema Corte, e nunca foram tratados dessa forma. Então, isso é um ponto. Parece haver dois pesos, duas medidas quando se fala em crime no Brasil. Hoje a gente está num momento, num cenário, eu venho debatendo isso publicamente, de que parece assim, o problema não é o crime, é quem comete o crime contra quem comete o crime. Isso está ficando uma coisa muito estranha, né? E a gente precisa realmente aprofundar esse debate, porque ou a justiça é para todos, ou a legislação é para todos, ou ela não é. Isso é o que garante a própria Constituição. Com relação à minuta, vamos lá. Do ponto de vista legal, e a gente pode convocar aqui qualquer especialista em direito, né? Do ponto de vista legal, você tem o crime, você não condena uma pessoa porque ela pensou no crime. No Brasil, isso, até que me prove o contrário, certo? Uma pessoa disse ali, fulano, que vontade de matar fulano, e ela foi presa porque ela disse que tem vontade de matar fulano, né? Uma ação como essa é levada à justiça, nem é levada, tá? Então, assim, um grupo de pessoas ventilou a possibilidade do golpe, tá certo. O que foi feito para o golpe? O presidente da República participou ou não participou disso? Assinou a tal minuta? Tomou alguma providência para que esse plano fosse levado a efeito, se há de fato um plano? Então, é essa questão que a gente precisa discutir, porque ela foi o tempo inteiro reproduzida como se houvesse a tentativa de golpe de Estado, né? E sempre se associou, por isso que eu fiz questão de frisar, a manifestação do 8 de janeiro, ela foi incansavelmente reproduzida pela imprensa brasileira como uma tentativa de golpe, sem a presença de nenhum membro da Força Armada, sem a presença de nenhuma liderança do governo, da hora ainda, naquele momento, né? Aliás, do governo que estava deixando o governo que poderia ter articulado isso. Não tinha arma, não tinha Força Armada, né? Um grupo de pessoas reunidas invadem, quebram, etc. E aquilo foi o tempo inteiro vendido como uma tentativa de golpe. Então, eu acho que tem que se dar o nome certo para cada coisa e penalizar de acordo com aquilo que cada um tem que ser penalizado. Você é depredor? É plausível que uma mulher que pega um batom e coloque numa estátua, perdeu o mané, receba uma pena de 17 anos de prisão? Nós acabamos de ter em Fortaleza um estuprador colocado em liberdade em 4 meses. Pelo crime de estupro, preso em flagrante. Então, é plausível que eu tenha uma mulher sem nenhum antecedente criminal, presa com a condenação de 17 anos, porque escreveu numa estátua dentro do poder, né, do poder judiciário, e eu tenho hoje estuprador, traficante, colocado em liberdade. Enfim, da pena, né? É isso que a gente precisa discutir. Eu não estou aqui, longe de mim, jamais apoiaria qualquer ato de vandalismo contra qualquer equipamento público ou privado, certo? Ao longo da minha história inteira, e eu fiz manifestação política de rua. E não só uma vez, né? E eu já fui preso por manifestação política de rua como servidor público,
certo? E jamais sem depredar nada, né? E fui preso só porque estava ferindo a própria justiça a que eu estou subordinado, que é a justiça militar, né? Mas jamais seria a favor de qualquer tipo de depredação de patrimônio público ou privado. João Paulo. Reginaldo, vamos falar aqui um pouco de Fortaleza, do Ceará. Bora. Vamos voltar aqui para o nosso quintal. O seu partido está recebendo, vai receber um grupo político muito forte, né, com lideranças muito importantes, Roberto Cláudio e seus liderados. Como é que a chegada do grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio vai influenciar a postura do seu grupo, que hoje é liderado pelo Capitão Wagner, dentro do partido? Como é que essa chegada dessas outras lideranças vão afetar o modo como vocês lidam dentro do partido? Afinal de contas, está chegando aí mais um jogador forte para poder colaborar com o time, mas também para disputar a posição. Como é que vocês estão conversando sobre isso? Como é que vai ser o papel do seu grupo, dialogando com este grupo na questão da divisão do poder dentro do partido? Muito tranquilamente, obrigado pela pergunta, João Paulo. Capitão Wagner é o meu líder político e eu considero, sem sombra de dúvida, um dos maiores nomes da política cearense ainda em exercício na atualidade, né? E Roberto Cláudio, indiscutivelmente, é um outro grande quadro político. Esse processo, ele não foi um processo que se deu da noite para o dia, como muita gente pode estar pensando. O diálogo entre essa ala dissidente do PDT e o União Brasil, ela iniciou-se em 2024, quando assumimos 2023, né? Nós assumimos em 2023 o mandato na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos 4 deputados dissidentes do governo, que ali ainda oriundos da ruptura, né, da eleição para governo Elmano, Roberto e Capitão concorreram nessa eleição. Houve aquele racha no PDT, uma parte do PDT ficou no governo, esses 4 permaneceram ali fiéis ao Roberto Cláudio na oposição. E ali a gente começa as tratativas e o diálogo para criarmos um bloco de oposição. A princípio era criar um bloco de oposição e fortalecermos uns aos outros. Tínhamos 3 do PL, tínhamos 2 no primeiro momento do União Brasil, agora temos 3, e 4 do PDT. Então esse diálogo ele começa a fluir naturalmente, bem antes da eleição de prefeito. Tive encontros com Roberto Cláudio, depois Capitão Wagner teve encontro com Roberto Cláudio, chegamos a discutir o cenário para a eleição de 26, cada um decidiu ter o seu candidato próprio, era natural, mas já visualizávamos uma probabilidade de união no segundo turno. A gente acreditando que ou o Capitão ou o Sarto iriam para o segundo turno. Bom, a surpresa foi o André Fernandes, foi para o segundo turno, colocamos os 2 grupos juntos e decidimos o apoio ao André Fernandes em bloco, para dar continuidade a esse movimento de oposição. Então, como não há mais cenário para o Roberto permanecer no PDT, né, nem para os demais deputados que lá estão ainda, por uma questão de legislação, precisa esperar a janela, né? E aí, essa vinda do Roberto Cláudio, ela parte de um convite do próprio Capitão Wagner. Então, o Capitão Wagner teve toda a tranquilidade de dizer: Roberto, vem para cá, o partido está à sua disposição, né? E um nome forte, que é um dos nomes pré-candidatos a governo do Estado, né? Nós não vemos problema para isso, até porque nesse momento, João Paulo, o que está em questão principal para todos nós é um projeto de mudança para o Estado do Ceará. Esse é o ponto que foi colocado na mesa, inclusive para dirimir qualquer diferença entre Ciro, Roberto, nosso grupo, que fomos sempre oposição, depois o grupo da direita, que é um grupo mais jovem, que surge nos últimos anos com o advento do surgimento de Bolsonaro, né? E a gente colocar toda e qualquer diferença de lado, pensando num projeto de renovação para a política do Estado do Ceará. Então é isso que está em jogo. Vamos ter que ter, lógico, muita inteligência e humildade para aproveitar o que cada um tem de melhor para oferecer nesse projeto, né, e dar, de fato, uma alternativa para o povo cearense. O senhor tem dito que, nos seus posicionamentos públicos sobre essa questão, que o nome não importa, né? O que importa é que esse nome represente esse projeto coletivo. Sim. E o que é que vai dar liga a esse projeto coletivo? As diferenças nós já sabemos quais são. O que é que aproxima o seu grupo, o grupo do André Fernandes, o grupo do Roberto Cláudio e de quem mais queira participar? Então, qual é a liga que vai dar? E aí eu pergunto, o antipetismo é essa liga? Apenas isso? Ou
Hoje já existem outros projetos, outros discursos, pensando em políticas públicas, pensando em intervenções que vão dar essa liga. Porque tanto vocês quanto o grupo do Roberto Cláudio estão dando uma lição importante. A política não é só a disputa, a política também é abrir mão das diferenças para poder fazer projetos coletivos. Então, mas o que é que vai dar liga a esse projeto coletivo? Qual é a sua... O que é que vocês discutem sobre isso, para além do antipetismo que já está dado? Tá, se a gente fosse negar o antipetismo, ia ser realmente bem, conversa para boi dormir, como diz o cearense, né? Conversa para boi dormir a gente negar o antipetismo. Né? Você ter um Ciro que historicamente foi nosso adversário e que tem duras críticas, né, públicas a mesmo integrantes do nosso grupo ou do grupo do André Fernandes, hoje todo mundo junto. Então, o ponto de partida foi: a hegemonia petista está causando um grande problema ao Estado do Ceará. Isso é fato, certo? Essa hegemonia, nós cantamos essa pedra, ela não é boa. A alternância de poder, ela é algo extremamente fundamental no regime democrático. Está aí a história dos Estados Unidos para contar isso. Só são 2 partidos, mas são grupos que se alternam. E a cada vez que um ganha eleição, ele precisa tentar ser o melhor possível para que ele dê continuidade ao projeto antes que o público perceba, não, a gente tem que alternar de novo. Então, esse foi o ponto de partida. Nós temos aí, de um lado, indiscutivelmente, temos que tirar o chapéu, com todas as críticas que tivemos já, né? Roberto Cláudio foi um grande gestor, indiscutível, para a Fortaleza, tem grandes avanços na área de mobilidade urbana. Ciro Gomes foi um grande gestor, tem obras do Ciro que são destaque até hoje no estado do Ceará, que ainda são legado da gestão Ciro Gomes no estado do Ceará. Então temos 2 nomes com experiência e visão de gestão de administração fundamentais. Olha que nós estamos falando de um grupo político de oposição que ainda não experimentou a possibilidade de chefiar o executivo. Um André Fernandes, um Carmelo Neto, Capitão Wagner, enfim. Então é óbvio que um grupo como esse precisa de gente com experiência, lógico, para você unir a essa experiência uma força de renovação, uma vontade de fazer experiências novas, que é uma coisa que a gente vem perseguindo há muito tempo. Né? Do lado do nosso grupo, a nossa visão de segurança pública é algo que é claro. Não tem como a gente dizer que qualquer outro político no estado do Ceará conheça melhor a realidade da segurança pública do que Capitão Wagner e nós que estamos ligados à segurança pública diretamente, certo? Isso é indiscutível. Nós temos a experiência do Roberto, nós temos a experiência do Ciro, temos a juventude e a vontade de fazer uma política com menos aparelhamento, que é próprio dessa onda, né, da direita brasileira e que a gente tem que tentar aproveitar. O inchaço da máquina pública está provado o quanto que ela tem sido problema para a administração, tanto a nível de Estado como de prefeitura. Nós cantamos essa pedra, nós tentamos lutar contra isso. Os últimos governos todos optaram por aumento de secretariado aqui no estado do Ceará. Enquanto que experiências bem-sucedidas, como a de Minas Gerais, como a de Goiás, né, o próprio governo Bolsonaro, com todas as críticas, mas olha o enxugamento que houve e a redução de prejuízos das estatais na gestão Bolsonaro e já voltou de novo a dar prejuízo na gestão Lula, a começar pelos Correios. Está aí mais uma vez com um grande prejuízo, né, uma estatal como os Correios, que no período do Bolsonaro foi reduzido consideravelmente, eu não tenho aqui agora o número de cabeça, mas são questões de gestão que precisam estar postas para essa nova realidade. A gente quer mudar o Estado, então a gente precisa fazer diferente. A gente precisa apresentar algo novo. Eu vou citar uma referência aqui que nasce dentro do governo petista e não foi levada a efeito. Só para a gente concluir essa conversa. A administração da saúde pública do estado de Ceará. Projeto do ex-secretário Cabeto. Era menos OS e criar o que foi a criação da FunSaúde, com valorização da carreira dos profissionais de saúde, para administrarem hospitais, UPAs e etc. Criado dentro do governo Camilo e destruído dentro do governo Camilo para o governo Humano. Acabou a FunSaúde e nós voltamos a ter só essas organizações sociais que até hoje ninguém consegue apresentar um relatório concreto de será que é de fato mais econômico, mais eficiente o próprio Estado administrar? Ou de fato vale a pena transferir toda a responsabilidade da saúde pública para essas organizações sociais, né? O senhor São falou questões. que ninguém é melhor na segurança do que o Capitão Wagner.
Ele é capitão reformado da reserva, foi deputado estadual, experiência de executivo em prefeituras municipais, né? E ele tem cursos, eu acho que até no exterior ele fez curso. Mas segurança pública não é só conhecer a polícia, é uma questão muito mais ampla e não é só no Estado, é uma questão nacional. Facções e crimes não é só no Ceará. Eu queria saber o que é que vocês fariam de diferente, já que o senhor fala que ninguém melhor do que ele, o capitão Wagner, na prática, fora do discurso, que faria diferente para mudar o que está aí. Tá, deixa eu só começar aqui dizendo o que eu disse. Eu disse que ninguém tem mais conhecimento disso nesses grupos políticos que estão em questão. Eu não falei nem que ele é melhor ou pior, mas que nós somos os políticos com maior conhecimento prático do problema da segurança pública do Estado de Ceará. Quanto a o que fazer diferente e a questão da nacionalização. Essa questão da nacionalização é importantíssimo que você ter feito essa pergunta, Sueli, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. Olha só como é que isso é interessante. Período da gestão Bolsonaro, Camilo, reiteradas vezes, nacionalizou o problema da segurança pública. Porque o crime é nacionalizado e etc e tal, e tirava a responsabilidade das costas dele, porque era um presidente de uma ala diferente da dele, ele era oposição, então era preferível culpar o Bolsonaro. E agora? E o Ceará 3 vezes mais forte? Então por que nós não estamos tendo avanços no Ceará com relação aos índices de criminalidade, quando o governo federal, o governo estadual e até a capital estão em perfeita harmonia? Vale destacar... Mostra a redução. Vamos lá, eu vou chegar lá. Vale destacar que o ex-ministro Flávio Dino, que agora é ministro do STF, veio a Fortaleza e disse: o humano tem carta branca para resolver o problema. Aí você está falando de redução. As reduções são reais? Sim. Pontuais. Pontuais, e eu venho discutindo isso desde a gestão Camilo. A todo momento que há uma redução, o governo se apressa e usa a imprensa para comemorar algo que ele ainda não tem como comemorar. Porque são reduções que estão contextualizadas muitas vezes em acordo de pacificação, são reduções pontuais, porque uma operação pode pontualmente ter feito uma ocupação de um território. Vou citar o exemplo aqui, a operação do governo Camilo. Morro de Santiago. Talvez aqui vocês lembrem disso, se não estiverem lembrando, você que nos acompanha, faça uma pesquisa. Mega operação dentro do governo Camilo Santana, ex-secretário André Costa, de Segurança Pública, policial federal, ocuparam na Barra do Ceará o morro, fincaram bandeira do Estado e iam fazer a ocupação da comunidade. Eu visito qualquer morador de Fortaleza, vá lá conhecer, porque eu vou, hoje. Mas eu vou porque eu vou acompanhado dos meus amigos policiais quando eu vou fazer alguma visita, porque você não entra. Tem uma base da polícia com 2, 3 policiais lá em cima e a ocupação do Estado é zero. Esse tipo de política pública fracassou no Rio de Janeiro, esse tipo de política pública não deu certo nem no esboço da tentativa aqui. Então, a nacionalização existe? Existe. Porém, nós temos São Paulo com uma média de homicídio para 100 mil habitantes de aproximadamente 6, 7. E o estado de Ceará com 30. Nós temos o estado de Goiás com uma média de aproximadamente 10 para 100 mil habitantes. O estado de Ceará com 3 vezes mais. Então, como é que o problema é nacional, mas num estado a política de segurança pública está dando certo e no outro estado não está dando certo. Você perguntou em alternativas. Eu fui o propositor do requerimento para a criação de um comitê permanente de crise para a segurança pública, envolvendo Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa. O requerimento não foi nem votado. Alguns meses depois, o governador Elmano foi a público e anunciou. Esse comitê, ele era para ser tipo pandemia. Como era que funcionava o comitê da pandemia? Se reunia todo dia. Se nós temos uma crise de segurança pública, esse comitê tinha que, no mínimo, estar reunido toda semana. Quantas vezes esse comitê se reuniu ao longo desse período todo? Você não vai contar nos dedos de uma mão. E aí o que acontece? Qual é o problema? Porque hoje a Polícia Militar, principalmente
que carrega a maior responsabilidade do problema da segurança pública, ela está de mãos atadas por conta de decisões de Suprema Corte, STJ, que dificultam a atuação policial. Você tem uma ideia agora recente, 2 semanas, um avião com 400 quilos de pasta base de cocaína foi preso e, ato contínuo, um juiz foi e disse que a prisão era ilegal, a cocaína estava lá dentro. São interpretações do judiciário sobre a atividade policial. Então eu preciso do Poder Judiciário junto. Se o Poder Judiciário não tiver colado nas ações do enfrentamento à criminalidade, nós não vamos ter realmente como avançar nessa guerra. Aí a gente vai continuar tendo a polícia militar, como se diz muito na linguagem policial, enxugando gelo. Só para não estender muito aqui a conversa, a gente ouvir também o nosso interlocutor aqui, João Paulo, está já aí sinalizando que quer falar, né? Como é que foi que o menino lá do bairro L, né, o garoto do bairro L, virou ator, depois virou bombeiro? E como é que essas experiências de ator e de bombeiro ainda existem no deputado Sargento Reginaldo? Como é que a sua vivência de atuar e de ser bombeiro ainda existem na sua prática como deputado estadual e na sua prática política? E como é que essas experiências de viver na periferia de Fortaleza, de trabalhar como ator, de trabalhar como servidor público, influenciou na forma como você vê a política e o sentido da política? Essa pergunta aí eu tinha que parar o programa todinho só para responder ela, João Paulo, que essa é linda. Sabe? Por isso que a gente quer ouvir. Obrigado, porque eu sou o 14º filho de uma família de 15 filhos, de um operário da Refesa e uma dona de casa. Então, eu cresci com não torce pro ferroviário, não. Né? Exatamente ferroviário, sou sofredor de coração. Todos os irmãos, viu? Que o pai era da Refesa, então todos os irmãos torcem ferroviário. Eu até brinco com os colegas que aquela história que a torcida do ferroviário cabe numa Kombi é mentira, que nem a minha família, né, comporta dentro de uma Kombi. Né? Tá então, bom, um ônibus. Né? Então, eu fui durante algum tempo aquela aposta errada de muita gente que dizia para o meu pai que eu ia dar errado. Num bairro de periferia, como eu sou o mais novo, eu peguei o início do problema da drogadição na periferia de Fortaleza. Assim, esse estouro da drogadição lá pela década de 80, sem facção criminosa, mas as drogas atuando muito forte dentro da periferia. Então muita gente apostava para o meu pai que eu ia dar errado. Né? E aí um estudante de escola pública, fui pai cedo, fui pai aos 19 anos de idade. Né? Tem uma relação com a cultura popular muito forte, de festejos juninos, de grupos folclóricos. E daí nasce o carinho pelo teatro. Passei 30 anos no palco como ator e diretor de teatro amador. Tive a felicidade de ser convidado para fazer Cine Hollywood, depois Shaolin de Sertão, Cine Hollywood 2. Me tornei professor já adulto, fiz mestrado em educação, né, já conciliando a vida de militar com pai, diretor de teatro, e consegui fazer um mestrado. Então é uma vida de grandes reviravoltas, impensáveis. Eu mesmo jamais imaginaria estar na posição que eu estou hoje. Meu pai se sentiria certamente muito orgulho, né? E dessa trajetória, sem dúvida, e a minha mãe, que não estão mais aqui comigo, mas a minha mãe ainda me viu ser eleito vereador, meu pai não me viu, né? Então, assim, eu tento, para responder a tua pergunta, essa dinâmica da minha vida, a minha relação com a periferia, com a cultura popular, a minha relação com a saúde pública através de uma formação que muita gente não entende nem como de saúde, mas educação física, que é a minha formação, trabalha com atenção em saúde. Isso tudo acabou sendo a base da minha formação política. Né? E até alguns colegas brincam, porque você tem a cara da esquerda. Eu digo, rapaz, eu fui de esquerda a vida quase toda. Certo? Eu fiz campanha, eu carreguei bandeira, eu botei bottom nos peitos, né? Eu pedi voto para Lula e para muita gente que ainda está na política cearense da esquerda. Mas eu, como qualquer bom cidadão, me decepcionei gravemente com os rumos, né? Que aquele grupo que a gente acreditava que ia fazer uma grande revolução social no nosso país, ela não aconteceu. Tá? Nosso país continua vivendo com a maioria de população da pobreza para a extrema pobreza. A gente precisa acreditar
que é possível fazer diferente. Eu estou em busca disso. Quando você me pergunta assim, você tem uma solução na segurança pública, eu tenho muitas boas ideias para isso. Dizer que a gente tem a fórmula mágica, não. Mas eu tenho muita vontade e acredito sim que é possível fazer diferente. E é disso que a gente está em busca. Eu acho que o povo precisa exercitar melhor o nosso direito de decidir o que nós queremos para o nosso país. Isso não é discutido. Isso tinha que ser melhor discutido desde a escola. Né? Parece até que político por isso que a turma fala tanto hoje de política de estimação. Né? Concordo, você não tem que ter política de estimação. Por quê? Porque o político ele não está te fazendo favor. Quando o político faz uma coisa boa, quando ele é chefe do executivo, parece que ele está assim, inventou a roda. Não, meu amigo, ele se colocou à disposição da população e ele se comprometeu de realizar 1001 coisas. Então agora vai e cobre. Se ele não fez, você muda. Se ele está fazendo e está tudo bem, você mantém. Essa é a discussão que eu sinto falta no debate político, nesse debate que me trouxe para a política. Eu me questionei muito, eu abri mão de uma carreira de militar, interrompi minha carreira militar, meus amigos estão sendo formados oficiais agora, indo para a reserva. Eu abri mão da minha carreira docente, eu era professor universitário, tive que abrir mão, não conseguia conciliar, e abri mão da minha carreira artística, né? Alguns colegas foram para emissoras nacionais e tal, fazer outros filmes e programas de TV, e eu tive que abrir mão disso tudo para, nesse momento, entender que eu poderia e queria dar minha contribuição do lado de cá. É muito fácil criticar, mas eu queria dar minha contribuição do lado de cá. O senhor veio da periferia, filho de pessoas de classe média, com dificuldade, classe média mais pobre, filho de ferroviário, né? Então, assim... Pode dizer de pobre, porque a minha infância toda, pobre, né? Foi puxando água numa bomba. Dificuldade. Né? Não, mas isso era comum. Dessa geração que o senhor está e que eu também estou, eu só vim saber o que era água encanada, eu já estava na minha adolescência. Mas, assim, né? O senhor disse que muitas pessoas apostavam que o senhor iria pelo caminho errado. E apesar das adversidades, das dificuldades de acesso à educação, que o senhor é de escola pública, mas na década de 80, 90, as oportunidades eram muito menores do que os jovens têm hoje. Sem sombra de Mas dúvida. Apesar de todas as dificuldades, o senhor conseguiu ascender, conseguiu se formar, ser educador físico, fez seu mestrado, chegou na política. Eu queria que o senhor falasse exatamente do ponto da oportunidade de dar oportunidade para que essas pessoas consigam ascender socialmente, profissionalmente, que o jovem da periferia não precise ser marginalizado, que eles tenham uma oportunidade, um meio de chegar lá. Porque para quem está na periferia, as dificuldades são enormes, de locomoção, de alimentação, aparato familiar. Às vezes a mãe não pode dar assistência porque tem que trabalhar direto, às vezes o pai não está em casa. Então, dentro da sua experiência, de toda a dificuldade que conseguiu ascender, a importância do olhar político para essas pessoas que precisam desse olhar e de políticas transformadoras dessa realidade. Essa pergunta ela vai ao encontro da nossa discussão inteira sobre segurança pública. A gente continua, tem praticamente 20 anos no Ceará, querendo combater a criminalidade só por uma das alternativas, policiamento. Tá? Se você pegar o que o Estado do Ceará gastou desde a gestão, primeiro governo Cid Gomes, até aqui, que aí é onde... Por que eu estou falando do primeiro governo Cid Gomes? Que é quando as facções criminosas chegam ao Ceará de fato e começam a ganhar corpo. Foi nesse período, né? Nós tivemos dentro do governo Cid Gomes a primeira vez que esse assunto foi debatido e um ex-secretário de Segurança negar que existiam facções no estado do Ceará, né, dentro da gestão Cid Gomes. E aí a gente está de lá para cá só agindo no efeito. Só agindo no efeito. O efeito o que é? O efeito é a criminalidade na ponta. E a causa? A causa é o que eu falei para vocês, essa desigualdade social absurda, e ainda tem uma narrativa falaciosa cearense, que é a qualidade da educação cearense, pública. Isso é mentira. Eu vou falar como educador.
Eu sou professor universitário. Eu trabalhei na iniciativa privada. Peguei alunos oriundos da escola pública na graduação. E você ter alunos com graves dificuldades de organizar um texto de 2 laudas. Tá? Eu encontrei gente com essa dificuldade no mestrado, numa universidade pública. Colegas de turma. Então, Sueli, na minha época, com todas as dificuldades que você disse de acesso, para você ter uma ideia, na primeira série eu sabia ler e escrever. Eu tinha provas orais, né? Então, assim, a minha facilidade de falar em público vem de uma formação em que eu tinha a tal arguição. Arguição, né? terror. Aí hoje você pega um aluno de 5ª série do ensino fundamental que ainda está na dificuldade da escrita. Está na dificuldade da escrita. Como é que a gente vai falar de qualidade da educação com o nível que nós temos hoje de aprendizagem para o básico? Não estou falando de física, química, estou falando de português e matemática, que vai servir de base para muitas dessas formações que a gente vai precisar ter. Então, o que a gente está precisando? Primeiro, é de fato discutir a qualidade da educação, né, básica no nosso país como um todo, mas aqui é uma realidade porque aqui o Ceará vende muito essa ideia de que tem a melhor educação do Brasil. Se é a melhor, eu já falei como político, é a melhor do pior e a gente não tem o que comemorar. A gente não tem o que comemorar. Tá? Essa é a primeira alternativa. Segundo, nós temos um potencial riquíssimo de talentos nessa periferia. Nós temos meninos aqui de projetos sociais que estão competindo internacionalmente em várias modalidades que você puder imaginar. Do atletismo, participaram de Olimpíadas agora, do triatlon, projetos que saíram daqui da Praia de Iracema, do Serviluz, né, de futebol, de vôlei de praia. Gente, se nós potencializamos, se investimos de verdade em esporte, em cultura, quando você pega, vou citar um exemplo outro, Projeto Edisca, né? Quantas crianças da periferia descobriram o balé clássico e estão em grupos de dança pelo mundo afora, saídos daqui de Fortaleza. Então, muitas vezes a questão é a alternativa, é a opção. Se nós dermos opção para essa garotada, certamente o crime vai ter bem menos facilidade para recrutar, como está recrutando hoje. Né? Porque essa criança, esse adolescente não vê alternativa, não vê perspectiva, acaba indo pelo caminho que parece ser mais fácil. Né? Nessa tua trajetória, né, que você falou, teve um ponto de inflexão que foi talvez o momento que você resolveu pular a cerca para o lado de lá, que é a partir da greve, né, dos agentes militares, dos policiais, dos bombeiros. Vamos relembrar um pouquinho esse momento, que deve ter sido aí que você teve foi para o público, né? O público maior foi conhecê-lo não apenas como bombeiro, não apenas como um ator e como diretor e como professor, mas como político. Você repetiria novamente essas estratégias? Aqui, olhando agora de retrospectiva, o que vocês fizeram? Vocês repetiriam novamente as mesmas estratégias? Valeu a pena ter agido daquela forma como agiu naquele momento? Naquele momento, aí eu vou responder da forma que você está perguntando. Naquele momento, valeu a pena. Naquele momento. Por exemplo, o que aconteceu já em 2020, né, uma tentativa de reprodução do movimento de 2012, 11, 12. Eu estou falando de 2012. 2011, 12, que ela começa em 2011 e termina em 2012. Sim. Que foi uma coisa amplamente discutida, debatida, que ela foi ao limite do esgotamento de diálogo com o ex-governador Cid Gomes e foi conduzida, de fato, com uma liderança que mostrou liderança sobre a tropa, né, que foi o capitão Wagner. Então, naquele momento, não havia outra forma, tanto que aconteceu no país quase todo, aconteceram em vários estados. Havia uma invisibilidade dos militares no país. Havia uma marginalização da nossa atividade ao ponto de que a discussão sobre direito dos profissionais da segurança no estado de Ceará, você pode fazer uma linha de demarcação de tempo de antes e depois do advento do capitão Wagner na política. Tá? Para vocês que não são do meio militar,
A escola de formação militar, quando você entrava, a primeira coisa que você ouvia era que o militar não tem direito e ele não pode reclamar do direito que tem. O direito do militar muitas vezes era apresentado para o militar em formação na figura de uma folha em branco, certo? Então, o que nós conquistamos nesses 15 anos praticamente é algo que só quem já estava na polícia, no bombeiro, antes de 2011, sabe da virada de chave que aquele movimento deu. Daí a reproduzir, porque é claro, nós somos conscientes de que aquilo havia um risco de demissão, tivemos demissões, um risco de prisões. A legislação militar ela é muito dura e rigorosa sobre isso, certo? E nem jamais teria passado pela nossa cabeça reproduzir aquele movimento. Nasce de uma ação isolada de algumas pessoas e acabou dando muito errado, não trouxe mais nenhum benefício para a categoria. Ele foi necessário? Foi. Mas ele abre uma nova possibilidade, que é a participação do militar na política como tendo representante para poder fazer o que o militar não pode fazer. O militar não tem direito de sindicalização, o militar não pode se manifestar politicamente, não pode ter vinculação partidária. Então, uma série de cerceamentos de direitos sobre o militar que ele precisa ter uma voz ativa. Para você ter uma ideia, uma das demandas que surgiu dessa última discussão em 2020, com o Ministério Público Cearense, representantes do governo e associações, o Ministério Público deixou bem claro. É uma categoria que ela tem um nível de vulnerabilidade de direito que ela precisa de alguém para ecoar os seus direitos. E não pode ser a associação, porque a associação não é sindicato. Então, olha como isso é delicado. Se nós não tivermos nenhum político eleito pela categoria, essa categoria fica praticamente sem uma voz para ecoar as suas dificuldades. Nesse momento, nós temos uma lei orgânica nacional em vigor há 2 anos que o Estado de Ceará está descumprindo. Para vocês terem uma ideia, a CLT estabelece uma carga horária semanal de trabalho de 40 horas. Nós temos policiais militares no interior do Estado de Ceará que trabalham 60 horas semanais, sem ganhar R$1 de hora extra para isso. Ele trabalha 20 horas a mais, sem ganhar R$1 de hora extra para isso. Quem vai discutir essa questão se nós não tivermos pelo menos uma voz para reverberar esse tipo de situação na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Então, é necessário, não aconteceria de novo, eu já disse isso publicamente, já disse isso para os meus próprios pares, jamais me convidem, né? Eu respondo processo até hoje. O senhor conseguiu ir para a reserva, estando dentro dessa ação? A minha reserva está suspensa, está sob júdice, porque eu respondo ainda... remunerada e não pôde conseguir porque estava dentro da ação de 2020, né? O processo está em andamento. Então, veja que mesmo eu, na condição de parlamentar, eu não tenho imunidade para isso, e até porque ela é anterior ao meu mandato, né? Ainda estou sofrendo consequências disso até hoje. Até porque a política ela é completamente dinâmica, incerta. Eu estou no mandato hoje, eu posso não estar no mandato em 27. Né? Eu posso não ser reeleito. E o que eu tenho não sendo reeleito é a minha aposentadoria proporcional de 24 anos de serviço ativo no Corpo de Bombeiros. Né? E eu hoje ainda não tenho uma garantia disso, porque tem um processo em andamento por conta dessa manifestação. Né? Uma vez... dado ao público, né, dado a vida, sair da vida privada e querendo viver a vida pública, concorrer a um cargo que necessita de votos, né, que necessita convencer os outros, o senhor vai assumir o cargo de vereador de Fortaleza, né, no ano de 2019. Então, em 2019, assume a Câmara Municipal. Ele assumiu no lugar do soldado Noélio, né? Isso. Eu era suplente. Suplente, assumiu, o Noélio foi eleito deputado. Foi deputado e depois o senhor foi para a cadeira dele. Exatamente. De novo, né? Então, dessa experiência como vereador, qual a conquista que o senhor mais se orgulha desse mandato de vereador? O que é que ficou para a história da cidade de Fortaleza? Nós tivemos 4 anos de mandato. Eu tive 2 anos do primeiro mandato, né? E aí fui eleito para o segundo mandato e cumpri só 2 anos e fui eleito deputado. Foram 4 anos. Havia uma pendência de uma revisão do Código da Cidade de Fortaleza há mais de 10 anos. Né? Nós conseguimos aprová-lo
no período que eu estive na Câmara Municipal. É uma das nossas grandes conquistas termos colocado lá algumas propostas, que algumas, inclusive, até hoje não foram executadas, né? Nós temos desde a cobertura vegetal de Fortaleza, que há um déficit de cobertura verde na nossa cidade, de acordo com as recomendações nacionais e internacionais, grande, né? E a gente conseguiu colocar dentro da lei, ela está em vigor, mas ainda não avançou. Nós tivemos a questão da ampliação, nós temos na Praia de Iracema um projeto de acesso de cadeirantes a um banho de mar. Era um projeto belíssimo da prefeitura, mas um projeto pontual. A gente conseguiu colocar isso em lei com ampliação para toda a orla de Fortaleza, para a gente ampliarmos a quantidade de pontos, né, de acesso de pessoas cadeirantes. Enfim, nós tivemos a possibilidade de colocar em discussão leis de proteção à mulher, né, dentro da questão da mulher vítima de violência doméstica, para o município de Fortaleza. Foram muitas lutas. Agora, na pandemia, logo no nosso primeiro ano do segundo mandato, estourou a pandemia. Então, nós passamos quase 2 anos, praticamente ali naquela coisa home e sem conseguir fazer um trabalho de fiscalização mais intenso, apesar de eu ter sido um dos vereadores que mais atuou na cobrança e na fiscalização das ações do Poder Municipal sobre realmente os casos de Covid dentro de Fortaleza, né? Enfim, foi uma experiência muito rica. Eu digo que a Câmara de Vereadores foi minha grande escola para chegar realmente hoje na Assembleia Legislativa e fazer um mandato mais participativo, né? Mas a gente teve uma experiência muito rica. Ser vereador é interessante, que o vereador é o elo mais apertado da política, né? Ele está em direto contato ali com o eleitor, com a população, na rua, no bairro onde ele mora. Então, é uma experiência realmente única você ser vereador dentro de uma cidade como Fortaleza. E eu sou muito feliz de ter passado lá 4 anos, né? A cidade me deu a possibilidade de ser deputado, porque metade da minha votação para deputado ela foi em Fortaleza. Eu tive 5.000 e poucos votos para vereador e tive 22.000 votos em Fortaleza para deputado. É metade da minha votação, mais da metade da minha votação. Então a cidade acolheu meu trabalho, a cidade disse sim ao meu trabalho, segue, né? A gente quer que você dê mais um passo. E hoje estamos na Assembleia Legislativa tentando representar todo o povo do Estado, né? E hoje na Assembleia, o senhor teve quase 42.000 votos, né? É. Metade só em Fortaleza, então você representa aí uma parcela expressiva da sociedade cearense. Então, do mandato atual, o que é que a gente já pode falar de quais são as marcas do mandato do Sargento Reginauro e quais são os projetos e ideias que o senhor defende e faltando ainda pouco menos de 2 anos para terminar esse mandato, o que é que o senhor não abre mão, né, na sua função como deputado estadual? Na minha função de deputado estadual, eu não abro mão de ser um fiscal do Poder Executivo. Em hipótese alguma, isso é inegociável. A população me elegeu nessa perspectiva, né? A população que me elegeu, ela não concorda com o modelo de gestão do PT aqui no estado de Ceará. Então, a minha principal atuação, ela é de fiscal do Poder Executivo, de denunciar, de cobrar, não apenas na segurança pública, na saúde, na educação, e a gente vem fazendo isso. É interessante e importante a sua pergunta para a gente esclarecer ao público, porque normalmente, às vezes, até a crítica, quando alguma publicação e você vê um comentário de alguém que não segue seu trabalho ou não conhece a dinâmica da política, de pessoas que colocam assim, o que é que você já aprovou, né? E não conhece a dinâmica da política. Se os nossos projetos, de fato, fossem apreciados pelo governo, eu citei aqui que o governador pegou uma ideia que era nossa, a minha não foi aprovada e ele depois colocou em execução, né, sobre a questão da segurança pública. Eu tenho um projeto que eu apresentei como vereador e apresentei como deputado estadual. Uma das grandes dificuldades da mulher vítima de violência doméstica é a dependência econômica, né? E isso está estabelecido como uma das ferramentas de violência, né? Essa violência econômica. E eu era vereador e descobri um caso de uma vítima dessa, me procurou nas redes sociais, ela tinha 2 filhos e o problema é que ela não conseguia justamente sair de casa porque ela dependia 100% do marido. A maioria das mulheres ficam presas nesse relacionamento abusivo por falta dessa condição de se manter com os filhos, né? Exatamente. O projeto era
nós temos um exército de mão de obra terceirizada no município e no estado. Destinarmos parte dessas vagas, um percentual dessas vagas para essas mulheres, para elas criarem alguma autonomia financeira e conseguirem sair desse ciclo de violência. Infelizmente, como você é um político de oposição, um projeto como esse foi super bem recebido pela sociedade civil, né? Inclusive por organizações que defendem a mulher, mas não era colocado em tramitação. Não foi na Câmara Municipal, nem foi na Assembleia Legislativa. Assim, só para a gente tecer um esclarecimento sobre a pergunta que você fez, né? Então, a gente tem pautas que são relevantes, né? A discussão sobre a usina de dessalinização do estado do Ceará, que ia afetar a comunicação, talvez, do Brasil inteiro por um erro de posicionamento geográfico, eu fui o primeiro deputado do estado do Ceará a denunciar isso e a procurar segmentos, inclusive nacionais, e a Brasília, discutir até com as empresas do Hub Tecnológico, que tem aqui data center na Praia do Futuro, né, para trazer audiências públicas para cá, e o governo recuou de cometer um grande erro que poderia afetar a comunicação do Brasil e até do mundo. Talvez muita gente não saiba. A internet de uma boa parte da América do Sul e até dos Estados Unidos passa por cabos submarinos que chegam na nossa Praia do Futuro. E haveria uma construção de uma usina de dessalinização praticamente do lado, que poderiam afetar esses cabos extremamente sensíveis. Então, essa discussão foi levantada pelo nosso mandato, para que a gente pudesse reverter esse quadro. O governo recuou, mudou depois de muito debate, né, com a sociedade como um todo, com o meio empresarial, mudou o lugar onde essa usina vai ser colocada posteriormente, né? O senhor falou sobre essas dificuldades da oposição, de conseguir aprovar projetos, de conseguir a tramitação. E aí, nessa última terça-feira, vocês da oposição tiveram um café da manhã com o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri. Que dificuldades foram essas externadas por vocês, pelo presidente da casa, para facilitar esse trabalho de vocês? E como é que está o relacionamento com a mesa diretora? Não, com o presidente nós votamos nele, né? Nós só teve 2 deputados que não votaram no presidente Romeu de toda a oposição. Foi o deputado Alcides, deixou claro seus posicionamentos pessoais, não iria votar, e o deputado Carmelo Neto estava em viagem e não votou. Todos os demais da oposição votaram no presidente Romeu, com uma perspectiva de um diálogo para que a gente pudesse. Ganhamos um espaço na mesa diretora, o deputado Felipe Mota ganhou um assento na mesa diretora, representa a oposição na mesa, para facilitar esse diálogo. Ainda assim, nós temos muita dificuldade de tramitação de projetos, de requerimentos. Agora, recente, o Estado do Ceará devolveu o Hospital José Martiniano para a Polícia Militar. Essa discussão, ela gerou grande polêmica na saúde pública. Muitos especialistas, muitos profissionais de saúde acham que essa decisão foi um erro do governo. Eu defendi o interesse da minha categoria, mas entendo que era preciso se dar uma resposta para essa questão. Doutora Silvana, que é da saúde, tentou fazer uma audiência pública, que é um instrumento extremamente legal, republicano e necessário. Porque o que é a audiência pública? O governo tem um projeto, manda para a Assembleia. Antes de votar, vamos ouvir o que a sociedade tem a dizer. Isso é uma audiência pública, né? Vamos ouvir o que aquele segmento específico ao qual esse projeto está ligado tem a dizer. Nós não tivemos sequer tempo de debater isso numa audiência pública, de discutir. Então, esse tipo de situação dificulta o trabalho, né? A gente tem recebido muita mensagem do governo em regime de urgência para aprovar no atropelo, né, do regimento, utilizando brechas que o regimento dá, mas às vezes sem condição de você analisar a proposta. A revisão do ICMS é uma legislação altamente delicada, causava um grande impacto na vida de todo o povo cearense, causou. Ela foi aprovada num período que nem as comissões estavam montadas. Então, a mesa diretora recebia
revisava e já mandava para o plenário. Isso foi discutido em uma semana. O projeto tinha centenas de páginas. Uma lei extremamente técnica, causou prejuízo, cometeram erros que o PDT entrou e já ganhou recurso em alguns pontos na Justiça Federal. O governo não nos ouviu de forma alguma, a sociedade não foi ouvida, o projeto foi aprovado. É esse tipo de questão que a gente vem discutindo ao longo desses 2 anos e meio, e ontem a gente foi pedir ao presidente celeridade nisso. Tem a questão da votação virtual, né? A casa ainda funciona em sistema híbrido. Eu, particularmente, a maioria da oposição entende que já passou o tempo, né? A Casa Legislativa funciona totalmente em sistema híbrido. Todo o povo brasileiro já voltou para o formato natural de trabalho e a gente ainda está com essa regalia que não cabe mais, não cabe. Então, o presidente ficou de dar com a mesa diretora, apresentar uma proposta para isso, tendo como referência a própria Câmara Federal, né? E até mesmo a discussão, né, de um projeto que era uma iniciativa nossa, das emendas impositivas. Ele está tentando negociar isso com o governo. Enfim, tinha algumas pautas que são de interesse. A abertura da galeria, né, que finalmente já existe aí agora uma previsão do povo cearense poder dizer: essa casa é casa do povo e quando eu quero eu vou entrar e vou assistir a audiência, né? A audiência, a sessão, enfim, a sessão ordinária. Então, são coisas que vinham sendo já discutidas pela oposição e o presidente saímos de lá com respostas objetivas e encaminhamentos para que essas coisas ocorram nos próximos meses. E nessa reunião foi tratada alguma coisa de regra, de convivência, de comportamento dentro do plenário, já que com a proximidade do pleito eleitoral vai a tendência a intensificar ainda mais? A gente já teve algumas discussões sobre isso, né, nesses 2 anos e meio, porque realmente já tivemos alguns embates mais acalorados, algumas situações mais delicadas. Toda vida que ocorre realmente há uma postura da presidência, tanto quando era o presidente Evandro, agora o presidente Romeu, de tentar buscar logo chamar as partes para a gente dar esse mínimo de equilíbrio, né, de moralidade, né? Fica feio. As sessões são transmitidas ao vivo. Eu sou muito duro nas minhas discussões, mas eu jamais desrespeito pessoalmente nenhum deputado. É uma prática minha. Não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, mas eu acho que a gente tem que sim manter o mínimo, né, de decência, de decoro, né? O poder legislativo fica feio. Muito feio. Eu, quando vejo algumas sessões, às vezes na Câmara Federal, alguns bate-bocas que têm acontecido, eu acho que a classe política pequena, já é mal vista. É pequeno o parlamento. Pequena demais, sabe? Depõe contra a gente mais ainda, coloca a população ainda mais contra a classe política. A gente precisa... nós temos uma responsabilidade importantíssima na sociedade, a gente precisa ocupar esse lugar, né? Não é nós somos uma parcela mínima da sociedade que está numa posição de empoderamento, né, e tudo que a gente precisa. Uma posição qualificada dentro do parlamento. Sem sombra de dúvida. Tem que ser valorizada, né, respeitada até a população que claro. O parlamentar ali dentro. Reginaldo, há 2 semanas houve um evento do PL e, para além das questões políticas, foi tratado lá a formação de agentes políticos daquele partido para agir nas redes sociais, né? Como usar a IA, como usar os vídeos. Você tem tido uma presença bem interessante nas redes sociais e não é qualquer presença, tem método, né? Tem lá os vídeos, eles não foram feitos de qualquer forma, ele é dentro já dessa estratégia de ocupar as redes, porque as redes são o palco, a ágora contemporânea onde as discussões são feitas. Esse planejamento, como é que é feito? Conta aqui pra gente como é que é feita essa estratégia de comunicação nas redes sociais. Ela é feita pensando em como utilizar essas técnicas e como é que essas técnicas são usadas para defender esses conteúdos. E na defesa dos seus conteúdos, né, daquilo que você coloca lá nos vídeos. E eu pergunto, existe um limite para a liberdade de expressão? Ou você pode falar qualquer coisa num vídeo, numa internet... E como é que isso entra na estratégia de um político que quer fazer política de forma responsável? Tem um bocado de questão numa só, mas vamos lá. Para a gente terminar a nossa conversa. Vamos lá. Mas pode ficar à vontade.
Sobre a minha estratégia, é indiscutível. A gente precisa. A rede E quem social faz virou essa? a grande ferramenta. É você que cuida? Não, aí assim, você tem que buscar hoje. Hoje eu vou dizer para você assim, eu tenho tentado aprender porque é muito dinâmico. Os algoritmos vão criando normas e etc. E de alcance, de entrega. Para você ter uma ideia, eu sou muito falante, né? Então, assim, eu sou professor, sou ator e etc. Então, o meu discurso é sempre longo, né? E eu gosto, porque eu gosto de aprofundar tema, tem que enxugar né? tudo, né? E aí, meu amigo, até a minha equipe me convencer que eu tinha que falar em 1 minuto, foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Mas hoje eu consigo preparar vídeos de 1 minuto, porque eu tive que me render a uma nova realidade, a nova ordem, né? E não dá para fugir dela. E aí, assim, você vai a todo instante tendo que lutar. Ora seu conteúdo está sendo entregue, ora não está sendo entregue, onde é que a gente está errando, onde é que a gente melhora. E estratégia você tem que estar procurando o tempo inteiro e procurando se capacitar para isso. A equipe, né, os profissionais que você contrata para lhe ajudar nisso. Dizer que está pronto, não está, certo? A gente está perseguindo esse nível de engajamento que nos ajude no nosso trabalho, porque é indiscutivelmente a ferramenta mais democrática que tem. Mas aí, a partir daí, se gerou uma nova discussão nacional, né? Cabe tudo em liberdade de expressão, mas a lei já existe. Não cabe, é claro que não. É óbvio que não. Liberdade de expressão nunca deu direito a ninguém de dizer tudo. Claro. Mas eu não preciso, para isso, cercear as redes sociais. Não preciso, eu preciso... É aquela velha história do que eu falei no início. A gente está falando de outro tema, de novo, de como a justiça deve agir. Agora, Léo Lins, eu concordo com aquele tipo de humor, eu faço humor. Eu não sou um humorista, mas fiz vários trabalhos com humor. Eu concordo com aquele tipo de piada, ele nunca teria meu dinheiro como ingresso. Nunca. Mas daí eu achar que ele tem que ser preso por causa de piadas racistas e etc., é outra questão. Porque se a gente enveredar por esse caminho, a gente vai ter que prender de Renato Aragão para cá ao rodo. Ao rodo, porque o humor no Brasil sempre foi feito com uma dose de racismo, com uma dose de homofobia, e por aí vai. Né? A gente pegar as piadas do Didi contra o Mussum, elas são hoje completamente politicamente incorretas. Puxando Pois exatamente isso aí. Naquela ocasião, apesar de ser racismo naquela época, o mundo vivia uma realidade totalmente diferente. Tudo era relativizado, né? Até as novelas hoje estão sendo regravadas porque o que há 2 décadas era usado hoje é inadmissível. E assim, é piada, mas racismo é crime, homofobia é crime. Então, assim, a partir desse momento que você está praticando um crime como instrumento de trabalho, já deixa de ser piada, é um crime. Assim, existe um limite também do que é o direito de liberdade, o que é a piada e o que é o crime que aquele profissional está cometendo. De novo, piada eu não posso fazer tudo. De novo, eu vou dizer para você. Então, nós temos que revisar tudo, porque no Brasil parece que o problema não é o crime, é quem comete e a quem ele atinge. Mas assim, a lei tem que ser para todos. Não, né? é isso que eu estou dizendo. Os MCs, nessa sua mesma interpretação, eu concordo com o senhor. nessa sua mesma interpretação, cometem crimes. Aí o rodo como é o nome? Pose do rodo comete um crime, e o Orua assume que tem envolvimento direto com a facção. É pior, porque ele tem envolvimento direto com uma facção criminosa, truculenta. A esposa lavando dinheiro para a facção, ele está solto. O anterior, o Oruan, nem se fala. Então, percebam, aí, ora, eu defendo a liberdade de expressão quando ela me é conveniente. O erro e é o que é uma elite. Da pena, exatamente. Do julgamento. Aí o erro é nisso aí. Não o crime. O crime é crime e deveria ser crime em todas as circunstâncias. Tá. Agora, o erro é você pegar um cara que fez uma piada, que eu considero não piada, eu considero mesmo racismo, homofobia, e botar o cara com a pena de 8 anos, sei lá quantos anos, e pegar um cara que fez isso e relativizar. Isso aí é errado. É isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Bolsonaro passou 4 anos no governo.
Bolsonaro foi chamado até por jornalista de criminoso. Isso no Brasil é crime. Ninguém sequer foi jamais indiciado por chamar o Bolsonaro de genocida. Isso é uma classificação altamente criminosa dada a uma pessoa. Mas nunca sequer se discutiu isso. A imprensa, jornalistas fizeram isso em seus páginas e etc. Nunca se discutiu a gravidade desse tipo de acusação. Era totalmente irrelevante. Hoje, uma pessoa baixou o vidro do carro, chamou o Lula de ladrão na frente da casa, sei lá, em Brasília, em algum lugar lá. E a Polícia Federal foi acionada para ir atrás dessa mulher, uma mulher. É uma pessoa simples, comum. Então perceba que há sempre 2 pesos, 2 medidas. Isso não dá para a gente discutir lei no Brasil, direito no Brasil, sempre com um lado da balança parece que pesa mais. Se a gente quer discutir que não há liberdade de expressão, então, porque a partir de agora, a partir de tal data, racismo é crime, mas o racismo já era crime. O racismo já era crime. Né? E mesmo assim, Cacete e Planeta, bem depois de Renato Aragão, estava tudo preso. Estava tudo preso. Né? O próprio Hélio de la Penha, negro, humorista, saiu a público na defesa porque ele fez, não da mesma forma que Léo Lins, um humor um pouco mais requintado, mais inteligente, diga-se de passagem, que eu fui fã do Cacete Planeta, né? Mas também com as suas várias doses de coisas que diminuem a mulher, que afetam um gay, que afetam um negro, enfim. E não foram criminalizados por isso. Então, o que a gente fica... Até onde a gente vai levar esse tipo de discussão só dessa forma, unilateral? Né? O que há hoje no Brasil, no Poder Judiciário, parece que é sempre uma questão ideológica. Ela só pesa a depender de quem está dizendo e contra quem está dizendo. Tá? Isso é que me preocupa e é por isso que eu vou continuar dizendo. Liberdade de expressão tem limite? Tem. Mas a forma como está sendo tratado o tema, ela está completamente equivocada. Reginaldo, estamos terminando aqui a nossa conversa, mas ainda tem para uma última pergunta. Tá. E o futuro? Né? Aquele que lhe acompanha, aquele que confia no seu discurso, na sua ação, o que é que ele pode esperar do futuro da sua prática política? O senhor é suplente de senador e não teve a oportunidade de assumir o Senado. Né? Então é uma questão também que é interessante a gente pensar. Né? Lá no governo tem uma rotatividade melhor entre os senadores. Né? Na oposição não ficou muito, mas... E o futuro? Eu vi seu nome também pensado para o Senado. O que é que vai... Estadual, federal, Senado? Quais são as suas perspectivas para continuar na vida pública? Tem uma frase chavão, né? Mas vou usar ela. O futuro a Deus pertence. Né? Eu, João Paulo, em 2020, na eleição, né, da reeleição de vereador, a única coisa que eu estava pedindo a Deus era para estar vivo, né, enfrentando um tratamento de câncer. Numa eleição que eu fiz dentro do hospital, toda, né, sem sair na rua, né, pedindo voto pela rede social, de novo a rede social, que me salvou em parte, né, além da minha equipe e da militância que foi para a rua. E consegui ser reeleito da forma mais improvável. Na eleição de 2022, eu concorri numa chapa forte. Nós tínhamos Heitor Ferrer na minha chapa. Né? E assim, havia uma perspectiva de que eu poderia tomar uma 5ª vaga se o partido fizesse 5. E eu fui o 3º mais votado, e o Heitor, um cara experientíssimo, um quadro brilhante da política cearense, ficou de fora. Estou na condição de suplente do Eduardo Girão, até hoje não sinalizou nenhuma possibilidade de assumir. O natural é que eu vá candidato à reeleição, é o natural, é o mais natural. Mas eu entrei na política apenas há 6 anos, de forma efetiva, e hoje, quando você me pergunta, e o futuro? Eu estou me colocando completamente à disposição de planos, a minha crença. Eu acho que Deus sabe
o dia de amanhã e eu tenho colocado muito nas minhas orações. O Senhor é quem sabe até onde eu devo ir. Recebi um segundo diagnóstico de câncer esse ano e estou aqui. Estou indo daqui a poucos dias para uma maratona, quando eu achei em janeiro que teria acabado o plano de ir para essa maratona, que eu já estava inscrito, né? Estou indo fazer a primeira maratona da minha vida. É um percentual mínimo de pessoas no mundo que conseguem concluir uma maratona. Se Deus quiser, eu vou conseguir concluir. Vai ser qual maratona? Do Rio de Janeiro. E ano que vem a gente vai concorrer à reeleição. Abaixo de Deus, depende da vontade de vocês que estão me assistindo, que estão me acompanhando, que decidirão se eu devo ou não continuar com o mandato, né? Se daqui a mais outra eleição, de repente, a Câmara Federal, eu tenho interesse. Eu gostaria de viver a experiência do Congresso Nacional. Eu acho que o político no Congresso Nacional, ele é mais livre. Aqui a Assembleia, ela é muito subordinada ao Poder Executivo, muito amarrada ao Poder Executivo. Isso no Ceará está muito forte. E eu queria fazer um trabalho mais autônomo, de poder dar respostas ao povo como um todo, de você dizer, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que entreguei, né? E aí o Executivo? Quem sabe, um dia, se chegar a hora e acharem que o meu nome é um bom quadro, né, eu estarei à disposição, né? Sem dúvida, eu não coloco mais limites para nada na minha vida, não coloco. Quem vai botar limite na minha vida é Deus. Eu não coloco mais limite para nada, né? Tanto que eu digo para minha esposa, ela diz, terminar a maratona vai se aquietar? Eu digo, não, quando terminar a maratona eu quero fazer um Ironman, né? Então, para mim, assim, um desafio vai puxar outro e eu quero continuar trabalhando nessa perspectiva enquanto Deus permitir. O Sem Arrodeio fica por aqui. Nós conversamos com o deputado Sargento Reginaldo, líder do União Brasil na Assembleia, quem desde já agradecemos a participação e que desejo que o senhor tenha uma excelente recuperação e ganhe essa prova. Amém. Aqui comigo, João Paulo Bandeira. O Sem Arrodeio fica por aqui. Você pode acompanhar nosso conteúdo, esse e outros conteúdos, através do YouTube TV ANC e do Spotify ANC Entrevista. Tchau, até nosso próximo encontro.